Quando o que era inicialmente uma epidemia se alastrou, se tornou uma pandemia, os governos pelo mundo não sabiam bem o que fazer. A China tentou um modelo de isolamento social, né, o que a gente acabou chamando de quarentena, e relatou ter tido um certo sucesso lá. Como ninguém sabia o que fazer, esse modelo se alastrou e os países copiaram essa receita e foram colocando em larga escala, né? Alguns países não acreditaram inicialmente nesse modelo, né, como a Suécia, como o Reino Unido e até os Estados Unidos. Mas surgiram algumas projeções que poderiam acontecer cenários catastróficos. Dessa forma, eles mudaram de ideia e acabaram aderindo a essa estratégia. Então, aqui no Brasil, houve muita dúvida se a gente deveria aderir a essa estratégia ou não. E o ponto principal para decidir se nós iríamos aderir ou não foi o fato de, bom, se todo o resto do mundo está aderindo, acho que esse é o certo, vamos aderir. Então, as pessoas que defendiam o isolamento social e que defendem e o lockdown se apoiaram muito no senso comum. Ou seja, tem várias pessoas fazendo, então provavelmente esse é o certo. Agora, às vezes esse senso comum ele é construído não porque todas as pessoas pensam da mesma forma, mas sim porque alguns grupos têm uma maior capacidade de difundir mais rapidamente as suas ideias. Então é importante que nós escutemos também as ideias de outros grupos para a gente saber que não existe essa unanimidade toda. Então hoje eu vou ler aqui um artigo que saiu ontem pela manhã no jornal britânico The Telegraph, que mostra um pouquinho desse outro lado. E no final vou fazer uma revisãozinha de dois outros artigos que eu já tinha falado. The Telegraph, 13 de maio de 2020, 6 horas da manhã. Unicef alerta que o bloqueio pode matar mais do que o Covid-19, já que o modelo prevê 1,2 milhão de mortes de crianças. Os lockdowns indiscriminados são uma maneira ineficaz de controlar a Covid e podem contribuir para um aumento de 45% na mortalidade infantil. Escrito por Sarah Newey. O risco de crianças morrerem de malária, pneumonia ou diarreia nos países em desenvolvimento é crescente devido à pandemia e supera em muito qualquer ameaça apresentada pelo coronavírus, alertou a Unicef. Em uma entrevista exclusiva, o Dr. Stefan Peterson, chefe de saúde da Unicef, alertou que os bloqueios ou lockdowns generalizados impostos em muitas regiões de baixa e média renda não são uma maneira eficaz de controlar o Covid-19 e podem ter repercussões mortais. Medidas indiscriminadas de bloqueio não têm um efeito ideal sobre o vírus, disse ele ao The Telegraph. Se você está pedindo às famílias que fiquem em casa, em um quarto de uma favela, sem comida ou água, isso não limitará a transmissão do vírus. Estou preocupado que as medidas de bloqueio tenham sido copiadas de uns países para outros por falta de saber o que fazer, raramente com qualquer contextualização para a situação local, disse ele. Um tamanho não serve para todos. O objetivo é retardar o vírus, não prender as pessoas. Precisamos levantar os olhos e olhar para o quadro total da saúde pública. De acordo com um relatório robusto publicado na revista The Lancet Global Health, na quarta-feira, quase 1,2 milhão de crianças podem morrer nos próximos 6 meses devido à interrupção dos serviços de saúde e suprimentos de comida, causados pela pandemia do coronavírus. O modelo, realizado por pesquisadores da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg e Unicef, descobriu que as taxas de mortalidade infantil podem aumentar em até 45% devido a interrupções relacionadas ao coronavírus, enquanto as mortes maternas podem aumentar em quase 39%. Peterson disse que esses números refletem, em parte, restrições rigorosas em grande parte do mundo que impedem as pessoas de deixar suas casas sem documentação
impedindo-as de acessar serviços essenciais de saúde. Em alguns países, o público também está evitando hospitais e centros de saúde por medo de pegar o Covid-19, enquanto os serviços também desviados para se concentrar na pandemia. As campanhas de vacinação contra doenças como sarampo também foram interrompidas pelo menos em 117 milhões de crianças em todo o mundo e provavelmente perderão as imunizações de rotina este ano. Peterson alertou que essas tendências resultaram em uma redução na utilização eficaz dos serviços, uma mudança que em alguns lugares pode ser mais perigosa que o próprio vírus. E os bloqueios têm um alto custo econômico, o que poderia desencadear um aumento da pobreza e da desnutrição. A pesquisa analisa as consequências da ruptura em 118 países de baixa e média renda, com base em 3 cenários. Mesmo no caso mais otimista, onde o acesso aos serviços de saúde caiu 15%, a mortalidade infantil aumentou 10%. Morreriam 253.500 crianças e 12.200 mães adicionais. Mas o pior cenário, em que os serviços são reduzidos em 45% e a proporção de crianças mortas cresce em 50%, pode resultar em 1,16 milhão de mortes infantis adicionais e 57 mil mortes maternas em apenas 6 meses. O modelo projetava que a Índia veria o maior número de mortes adicionais em crianças menores de 5 anos e na mortalidade materna, seguida pela Nigéria. Também é provável que o Paquistão, a República Democrática do Congo, a Tanzânia e a Indonésia sejam duramente atingidos. Tal situação tem precedente. Pesquisas mostram que em 2014, durante o surto de ebola no oeste da África, mais pessoas morreram por efeitos indiretos do que da própria doença. Mas a escala da pandemia significa que as consequências serão muito maiores. Desde que começamos a contar as mortes de crianças e a mortalidade materna, esses números vêm diminuindo e diminuindo, disse Peterson. E, na verdade, esses tempos são sem precedentes, porque é muito provável que olhamos para um cenário em que os números estão subindo. Isso não é de Covid. Covid não é uma doença infantil. Sim, existem casos raros e os vemos divulgados na mídia, mas pneumonia, diarreia, sarampo, morte no parto, essas são as razões pelas quais veremos o aumento de mortes, afirmou. Essa ameaça supera em muito qualquer ameaça apresentada pelo coronavírus em países de baixa e média renda. O Dr. Peterson pediu aos países que não imponham bloqueios draconianos, mas que se concentrem na identificação de pontos críticos para que restrições regionais menos prejudiciais à saúde pública possam ser introduzidas. Ele disse estar preocupado com o fato de a atual batalha contra o Covid-19 estar se transformando em uma crise de direitos da criança e roubando uma geração de suas perspectivas em saúde, educação e economia. Ao lançar a campanha Save Generation Covid, o maior apelo da Unicef em seus 73 anos de história, Sasha Deshmukh, diretora executiva da Unicef Reino Unido, acrescentou: esta pandemia está tendo consequências de longo alcance para todos nós, mas é, sem dúvida, a maior e mais urgente crise global que as crianças enfrentam desde a Segunda Guerra Mundial. Não podemos permitir que quase uma década de progresso em impedir mortes evitáveis de crianças se desfaça sob os nossos olhos. Para descobrir a efetividade ou não das medidas de isolamento social ou lockdown. O objetivo do lockdown é distribuir uma curva, que normalmente seria assim, isso aqui seriam os casos, distribuir essa curva em um período maior para que se dê assistência às pessoas. Então, se a curva era assim, ela se torna assim. Então, como é que a gente vai saber se funcionou? Porque, na verdade, a gente nunca sabe a altura disso aqui, porque nós não estamos testando todo mundo. Se a epidemia durou
até 4 meses significa que não houve alargamento nenhum. Se não houve alargamento, não funcionou o lockdown. Se a epidemia durou mais do que 10 meses, significa que o lockdown funcionou, que a epidemia conseguiu alargar. Bom, se o lockdown funcionou ou não é um ponto. Se o lockdown diminuiu o número de mortes ou não é um outro ponto. Então, ou seja, você conseguiu fazer o lockdown? Conseguiu. Então, você conseguiu estender esse tempo. Mas você pode não ter conseguido, não estender o tempo. Se estender o tempo, você teve um lockdown efetivo. Agora, uma outra pergunta que vem. O lockdown salva vidas? Mesmo quando ele funciona? Mesmo quando ele consegue estender esse tempo, o lockdown salva vidas? Aí nós temos que comparar as regiões que tiveram 4 meses de epidemia com as regiões que conseguiram prolongar. Nós temos que chegar aqui, nesse ponto, no final da epidemia, para descobrir se nos locais em que as mortes foram mais concentradas em um período, houve mais mortes, ou se morreu o mesmo tanto que nos locais em que houve menos mortes por dia ou por mês, mas passou mais tempo morrendo. Acho que um bom estudo disso aí é a comparação de Suécia com Dinamarca. São dois países muito parecidos e que adotaram estratégias diferentes. Então, Dinamarca está aderindo muito fortemente ao lockdown e a Suécia não fez lockdown de forma alguma. Até esse momento, morreu mais gente na Suécia. Mas, se o lockdown tiver funcionado, vai ficar mais tempo com gente morrendo na Dinamarca. Então, no final da epidemia, nós vamos saber qual dos dois modelos teve mais sucesso.